Olá, agora voltamos à nossa parte 4, né? É isso. Essa vai ser mais rapidinho, que é sobre a fundação pública, tá? Fundação pública, na verdade, eu tenho que fazer apenas uma pequena observação. Bem, primeiramente, quando a fundação pública ela foi pensada lá no início, ela foi pensada da seguinte forma, porque veja bem, nós temos as empresas estatais que seguem o regime jurídico de direito privado. Até mesmo porque seguir o regime jurídico de direito privado dá para desenvolvimento da atividade econômica, não só para a questão da exploração da atividade econômica, mercantil, competitividade, mas também porque o direito privado ele é mais dinâmico. Ele é mais dinâmico e menos, como é que eu falo? Engessado que o direito público, porque embora o Estado ele tenha muitas prerrogativas, o Estado também ele tenha muito poder, ele também tem muito dever. Então, quando se pensou nas empresas estatais sobre regime jurídico de direito privado, como é para o particular, também se pensou numa dinâmica melhor em termos de eficiência para a administração pública. Isso se chama de administração pública gerencial, né? Em contrapartida à administração pública burocrática. Por exemplo, assim, para ficar mais concreto, na esfera do direito privado, que é o seletista, eu posso, se um empregado público não está a contento, eu posso, né? Aí nesse caso eu uso a expressão demitir, eu posso demitir esse empregado sem justa causa, pagar lá a multa dos 40%, né, gente, do FGTS, pronto. Já no direito administrativo, no regime do servidor público estatutário, ele não pode simplesmente ser demitido, e ainda mais que essa nem é a nomenclatura utilizada, é exonerado, né, que demissão no direito administrativo para o servidor público é uma penalidade, é um conceito um pouco diferente. Mas, por exemplo, ele não pode simplesmente ser exonerado sem justa causa. Não pode, não tem como você tirar esse servidor público, a não ser que seja por uma justa causa e que ele tenha passado por um processo administrativo disciplinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se pensou na autarquia com regime de direito público, com todos esses deveres e essas prerrogativas. Então, quando se pensou na fundação pública, se pensou numa fundação pública que também ia prestar um serviço público, mas que ela fosse também mais dinâmica. E nesse ser mais dinâmica, dentro da atividade que ela desenvolve, ela ser regida pelo direito privado. Tudo bem, essa era a ideia principal. Só que com o tempo, começaram-se a criar fundações públicas regidas pelo direito público, não pelo direito privado. Então, era possível coexistir dois tipos de fundação pública, né, de regime jurídico, uma de direito privado e outra de direito público. E é isso que eu vou tratar hoje com vocês. Olha só, a fundação pública, ela teve origem no direito privado, instituto pelo qual se atribui personalidade jurídica a um patrimônio, a um conjunto de coisas que é destinado à realização de certos fins. Olha aqui, certos fins, princípio da especialidade, que ultrapassa o âmbito da própria entidade, indo beneficiar terceiros estranhos a ela, como, por exemplo, assim, as faculdades. Não havendo sócios se beneficiarem com a fundação. Ou seja, quem cria a fundação pública é o próprio Estado através dos seus entes políticos, tá? Agora, é uma fundação pública de regime de direito privado. Significa que, embora seja o Estado quem a criou, ela vai ser regida pelo conjunto de leis do ramo do direito privado. Ok.
Por isso eu não quero que vocês confundam. Por favor, não confunda. Olha só, eu coloquei esse quadro aqui para você não esquecer. O que nós estamos estudando, olha aqui, eu vou marcar em vermelho, é fundação pública. E aí você pode marcar aí. Por que é fundação pública? Porque quem institui, quem cria, é o Estado quem cria, tá? E ela é fiscalizada pela administração pública. Ou seja, a fundação pública, ela pode ser regida, pode ter como regime jurídico direito público. O que isso quer dizer? Que as normas que vão nortear essa fundação são as normas de direito público, ou seja, todas as prerrogativas, tudo que vocês estudaram em autarquia, tudo se aplica a ela também. Gente, é quase a mesma coisa, você chamar de fundação pública, de direito público ou de autarquia, porque elas detêm a mesma característica, por isso eu não vou ficar explicando de novo, tá? É só ver aquela parte introdutória de autarquia, é a mesma coisa. E eu tenho a fundação pública que praticamente inexiste, eu tô tentando lembrar aqui, gente, nós temos uma fundação pública de direito privado. Nossa, eu não sei se é a Voz do Brasil ou se é a TV Cultura. Eu acho que é a TV Cultura, salvo engano, eu não tenho certeza, tá? Se alguém tiver certeza, depois pesquisa aí para mim. Mas eu acho que nós temos lá na União, uma fundação pública de direito privado, tá? A Fundação Pública de Direito Privado aplica-se as regras do direito privado, servidor vai ser CLT, tá? Muitas aquelas características das empresas estatais aplica-se à fundação. Os bens são penhoráveis, não possui prazos processuais, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, tudo que vocês estudaram aí no ramo do direito privado. Pois bem, nós estudamos isso aqui, esses institutos, a Fundação Pública de Direito Privado e a Fundação Pública de Direito Público, que é aquela, olha aqui o destaque, criada pelo Estado. Por favor, não confunda com fundação privada. Não confunda fundação privada com fundação pública de direito privado. Por quê? A fundação privada, quem institui ela é o particular, tá? Não confunda. A fundação pública, seja regime jurídico de direito privado ou direito público, quem institui é o Estado. É essa que nós estudamos. A fundação privada, quem institui é um particular, Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, né? Quem é o fiscalizador da fundação privada? É o Ministério Público. Quem é o fiscalizador da fundação pública? Ministério Público, não é? É sim, Ministério Público é um fiscalizador, mas a própria administração que o criou também é um fiscalizador. Então, eu queria muito frisar a diferença com vocês. Eu coloquei aqui só o conceito de fundação pública que está lá no Decreto 200. É uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Lembre-se do que eu expliquei. Quando ela foi pensada para ser da esfera do direito privado. Acontece que, com o passar dos anos, começaram a se criar fundação pública regida pelo regime do direito público. Gente, era mais fácil ter criado uma autarquia. Talvez porque acho que o nome é mais bonito. Se você parar para pensar mesmo, as universidades, né, que nós temos, praticamente todas que eu conheço são chamadas de fundações públicas, sendo que, na verdade, elas acabam sendo umas verdadeiras autarquias, tá? Então, aqui vocês podem puxar aqui uma setinha e escrever de direito público também. Que vai diferenciar, gente? Que diferencia a lei. O que a lei determinar lá é o que nós vamos seguir, tá ok? Sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, olha só, bem
parecido, né, com a autarquia, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Gente, aqui está falando recursos da União, embora o Estado também possa criar, município também possa, Distrito Federal, mas por que está dizendo aqui União? Porque esse decreto que eu estou utilizando para explicar para vocês o conceito é um decreto federal que regulamenta a organização da administração pública federal, tá ok? O Estado tem o seu, o município tem a sua regulamentação, tá ok? Mas para fins de estudo, nós utilizamos o decreto 200 até mesmo porque, pelo princípio da simetria, ele foi o parâmetro para os estados e municípios também fazerem a sua regulamentação, tá ok? Gente, nos demais, eu não vou adentrar nos demais slides, vocês têm aí mais o que? 7 slides, porque aí está tratando bem repetitivo da diferença de fundação pública para fundação privada, que eu já digo agora, fundação pública de direito público vale o que eu expliquei em autarquia. Fundação pública de direito privado vai valer bastante o que eu vou explicar para as empresas estatais. Ou seja, elas não detêm de prerrogativas como prazos processuais diferenciados, os bens são penhoráveis, elas estão em relação às fundação pública de direito privado, em relação de pé de igualdade com o particular, a sua responsabilidade é subjetiva, tá ok? Então vale tudo. Vocês depois podem dar uma lida que eu vou estabelecendo a diferença entre uma e outra, mas eu não vou ficar com muitas delongas aqui, porque senão acaba ficando repetitivo. E eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu já vou para as empresas estatais para que a gente possa finalizar. Então, até daqui a pouquinho no nosso próximo encontro. Beijo, mas dá uma lida nesse conteúdo, nesse material todo, viu, meus queridos? Até mais!